Senhor, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Você quer usar o meu, Anderson? Não? Beleza? Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Saudades da Paula, tá? Saudade de vocês, gente. Que bom ver vocês. Não que vocês estejam sumidos, é eu que não tenho conseguido dar atenção para vocês, né? Que bom vê-los aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, alguns nos visitando hoje. Vejo um casal simpático aqui do meu lado. Não sei se é a primeira vez, mas hoje o que eu consigo fitar, né? É a primeira vez? O amado de preto, é? Deus abençoe vocês, fico feliz. O pastor queima, né? A primeira vez que eles vêm, todos assim, o pastor já fica torrando, né? O bigode assim, né? Todos que nos visitam, sintam-se muito à vontade, porque essa não é a minha casa, mas é a casa do Senhor, amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Agora a gente não pede só para abrir a Bíblia, né? A gente abre a sua Bíblia, desbloqueie seu celular, libere seu tablet, né? E se você não estiver com nenhum dos três, acompanha com a gente aqui na projeção. Temos um painel para poder facilitar. Pastor, eu estou com a Bíblia, posso olhar o painel? Não, lê na sua Bíblia, já vai ficando íntimo dela cada vez mais. É importante isso. Bom ver o Doug. O Doug, na verdade, ele vai ser o nosso novo obreiro em 2019, perdão. Viu, Doug? Levanta a mão aí, Doug, para quem te conhece, né? O Doug é aquele rapaz simpático, um dos melhores marceneiros que eu conheço. E ele me falou, alguns meses atrás, ele falou: pastor, o dia que o senhor mudar o culto de quinta-feira, que eu já tenho compromisso para quarta, eu não apenas frequentarei a igreja todas as semanas, mas vou ser obreiro na igreja. Por conta disso, a partir de 2019, nosso culto de quinta será transferido para quarta. E é verdade. E é verdade, viu, Vaso? Não tem como fugir mais, hein? E a gente está aqui, na verdade nós vamos mudar toda a nossa agenda em 2019. A EVC vem para as terças-feiras, que é a nossa escola de vida cristã. O nosso encontro de quinta vem para quarta, para ficar bem no meio mesmo, na quarta-feira. E as nossas células vão para as quintas-feiras ou sextas, depende de como nós estivermos administrando ali com o líder de célula. Então, viu? A ideia foi maravilhosa. Obrigado, Doug, eu amo você, viu, Vaz? Agora ele não foge na frente assim de quase 300 pessoas, quero ver, né? Amo você, querido. Mas vamos lá, queridos. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado na vida dos doentes. Então Jesus, ao monte, se sentou com seus discípulos, e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos ali sentado, vendo então uma grande multidão que se aproximava, Jesus olhou para Filipe, o seu discípulo, e disse: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe então lhe respondeu: Jesus, 200 denários não comprariam pão o suficiente para que cada um recebesse pelo menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Senhor, aqui eu tenho um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que seria isso diante de tanta gente? Então disse Jesus: mande todo o povo se assentar. Havia ali grama naquele lugar e todos se assentaram. E era cerca de 5.000 homens. Se nós formos avaliar, homens, mulheres e crianças, passaria de 12.000 pessoas. Voltamos ao texto. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. E eles então ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Você pode fechar os seus olhos, você pode curvar a sua cabeça. Eu gostaria de pedir que você agora não ouvisse a minha oração, mas eu quero pedir que você venha orar e pedir que Deus venha falar com você. Amado Jesus,
Obrigado, Deus, obrigado por esta noite maravilhosa, que o Senhor nos permite louvar, adorar o seu nome, que o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado porque chegamos aqui bem, obrigado por essas 10 horas de viagem que o Senhor nos guardou, dia de chuva, de muito movimento na estrada. A mão do Senhor esteve conosco e eu te louvo pelo teu cuidado, porque eu queria muito, Deus, eu desejei muito estar aqui nesta noite para poder ser instrumento do Senhor na vida de cada um dos teus filhos. Então eu peço, Deus, que não seja eu. O Senhor sabe o quanto eu sou limitado, mas eu peço que seja o teu Espírito Santo a falar através dos meus lábios e que o céu se abra neste lugar e que enquanto eu estou sendo instrumento do Senhor trazer palavra de esperança à vida dos teus filhos, que a tua palavra, ela venha liberar e ativar o milagre na vida daquele que tem necessidade de milagres. Eu não sei, Deus, o que eles precisam, se é profissional, se é financeiro, se é saúde, se é espiritual, se é emocional, mas eu peço, abre o céu sobre este lugar, e que todos aqui possamos ter o milagre do Senhor sendo ativado em nossas vidas. É a minha oração, em o nome do teu Filho Jesus, e aquele que concorda, diga amém. Temos painel? Coloca para mim aquela. O que aconteceu? Ah, Jesus. Mas vamos lá, eles já colocam ali. Teve texto ou não teve texto no painel? Teve, só sumiu agora, né? Bom, queridos, o texto que nós conhecemos é um texto muito conhecido. Fala da multiplicação dos pães e dos peixes, Naim. Estava com saudade de você também, viajando bastante, né? Fala da multiplicação dos pães e dos peixes, e quando lemos o texto, vemos como é incomum o que aconteceu aqui. Porque o texto deixa bem claro que estavam ali 5.000 homens, Elvis, e como estávamos lendo, já declarei para vocês, contando mulheres e crianças, passava de 12.000 pessoas, Fernando, com certeza. Aquele povo estava seguindo Jesus há algum tempo. Se nós avaliarmos friamente o texto cristiano, pelo menos o dia todo, mas eu acredito que eles já vinham, talvez de uns 2 dias, onde o Senhor Jesus ia, eles o acompanhavam, voltavam para suas casas e depois voltavam procurá-lo, porque o Jesus, por onde ele ia, a multidão logo apertava mesmo, e apertava porque queria, alguns eram apenas curiosos, outros porque queriam viver milagres, outros que talvez queriam criticar, outros queriam ter certeza de quem ele era, mas enfim, havia uma grande multidão ali, Roberta. E o texto que lemos diz que Jesus alimenta essas 12.000 pessoas, Anderson, com apenas 5 pães e 2 peixes. Como eu comecei falando aqui para vocês, isto de fato é milagre, Simone. Tem muita gente querendo viver milagre de coisas que eles podem fazer. Alguns dias atrás eu atendi uma pessoa e ele falou assim: pastor, eu preciso de um milagre na minha vida profissional. Eu preciso de um milagre. E ele falou com tanta ênfase, Maicon, sobre a necessidade do milagre, que eu fiquei imaginando o que estava travando ele viver o milagre. Eu falei: querido, é tão intenso. Ele falou: não, pastor, é só Deus mesmo. Eu falei: mas vem cá, você já procurou assim no LX, já foi no Cine, já procurou nessas agências de emprego, empresa de RH? Ele olhou e falou: pastor, é um milagre que eu preciso. Eu falei: não, eu estou falando agora outra coisa. Você já procurou? Ele falou: não, pastor, está tão complicado que não tem emprego. Você via aí, pastor, o jornal diz 13 milhões de desempregados. Eu falei: não, deixa eu perguntar. Você já procurou? Até a LX tem emprego, sabia disso? Aí ele não tinha mais o que me responder. Porque na verdade, o que ele estava dizendo que era um milagre, não era milagre. Por quê? Porque era algo que ele poderia fazer. Mandar currículo, procurar, ligar, ir numa agência. Deus não pode, você consegue imaginar Deus sentado no céu, procurando numa agência de emprego, um emprego para você? Não, meu irmão. O que você pode fazer, Deus vai deixar para você fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Tem muita gente querendo acreditar milagre naquilo que ele precisa fazer. Tem gente que está dizendo assim: o meu casamento é só um milagre. Na verdade não é só um milagre, é só você tratar a sua esposa bem. É só você começar a ser mais carinhoso, atencioso. Tem gente que fala assim: não, mas lá na minha empresa é só um milagre para eu permanecer. Posso dizer? É só você começar a trabalhar. Que tem gente que quer viver milagre porque ele não quer fazer, e aí ele acha que Deus vai fazer.
Quando nós olhamos 12.000 pessoas sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixes, aí sim é milagre. Quando nós ouvimos pessoas testemunhando, eu já ouvi muitas, que foram curadas de câncer, sem passar por nenhuma quimioterapia, isso sim é milagre, amém, queridos? É quando nós vemos a história de pessoas, como temos a Neinha, 35 anos no alcoolismo, 2 overdoses de cocaína sendo transformada em semanas, isso sim é milagre, amém, queridos? Por quê? Porque nós não podemos fazer, aí Ele faz. Agora, aquilo que você pode fazer, não queira declarar que é milagre. E talvez você não vai ver resultado se você não começar a fazer. Porém, eu quero chamar a sua atenção nesta noite sobre como os milagres acontecem pelas mãos do Senhor. Quem de fato precisa viver um milagre nos próximos dias? Levanta a sua mão, quero ver. Depois dessa explicação a gente vê que diminui bastante a mão, né? Mas quem gostaria de ter milagres em toda a sua história? Levanta a sua mão. Opa, aumentaram as mãos, claro que nós queremos viver milagres. E tem situações que de fato, a outras pessoas pode parecer simples, mas para nós, Danilo, vai ser milagre mesmo. E eu entendo que Deus Ele quer fazer. O texto que nós lemos aqui, começa dizendo que Jesus Ele sentou em um monte, né? Eu creio que é um lugar elevado, não uma montanha, mas um lugar elevado, onde Ele pudesse visualizar as pessoas, e Ele começou a ver muita gente chegando. E as pessoas começaram a chegar e onde Jesus ia tinha culto, né, Will? Nós vemos que culto acontecia, porque Jesus parou e o povo começou a parar. Eles estavam esperando talvez começar logo o louvor, ele pudesse dar logo a introdução do culto, e eles já queriam ver já reteté, queria ver libertação, queria ver cura, queria ver restauração, queria ver milagres, queriam alguma coisa. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, onde ele chegava acontecia de fato isso. Só que naquele dia, Jesus, ele talvez começou a sua reunião, o seu encontro, a sua celebração, o seu culto de uma forma diferente. Ele não começou fazendo uma oração, ele não começou levantando um paralítico, curando um cego. Quando ele viu toda aquela multidão sentada, Jéssica, o texto diz que ele olhou para aquele povo, e lá em Mateus capítulo 14 conta a mesma história, de uma forma um pouquinho diferente, depois nós vamos ver as particularidades. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquele povo, tem uma compaixão por aquele povo, olha para um dos seus discípulos chamado Felipe e disse assim: onde vamos comprar pão para toda essa multidão? A primeira lição que eu encontro nesse texto é que Deus, Jesus, o Espírito Santo, porque os três são uma só pessoa, eles estão preocupados sim com as tuas necessidades. Preste atenção comigo. Avalia comigo. Aqueles homens, por mais que tivessem caminhado um dia, talvez um dia e parte de uma noite, não estavam tão longe de casa. E por mais que tivessem caminhado bastante, teriam condições de poder comprar talvez o seu próprio alimento. E se não pudessem, voltariam para as suas casas, e eu não conheço ninguém que vai morrer de fome por caminhar 2, 3, 4, 5 ou talvez 8 horas. Vai ficar fraco, mas ele vai conseguir caminhar. Mas Jesus, ele se preocupa com a necessidade daquele povo, que naquele momento nessa era apenas pão. Eu quero que você entenda uma coisa: se ele se preocupa com o pão de alguém que pode voltar para casa e comer normalmente, você acredita que ele não vai se preocupar com as tuas necessidades? Hoje, muitas pessoas, elas deixam de viver milagre, como eu falei, número 1, porque elas acabam banalizando o milagre, mas número 2, porque muitos acabam não acreditando que ele pode fazer milagres. Quantas vezes eu e você já encontramos pessoas doentes, e nós indicamos um bom médico, um bom especialista, e não conseguimos orar por elas, porque nós achamos, não, isso é difícil. Ontem eu estava no casamento, e depois que ministrei o casamento, chegou um senhor para me cumprimentar, e ele veio mancando, era um senhor perto de uns 70 anos de idade, seu Mauro, e ele veio, cumprimentou, falou do meu jeito meio diferente de ministrar casamento, né? Eu não sei se era elogio ou não era, eu espero que seja elogio, né? Ele falou, diferente, né, pastor? Eu fiquei pensando, falei, o que ele quis dizer com esse diferente, né? Aí eu olhei para o pé dele, ele estava de sandálias e os pés dele estavam muito inchados, sem brincadeira nenhuma, era mais ou menos esse tamanho assim.
E eu, antes de perguntar qualquer coisa, perguntei para ele: o que aconteceu com seus pés? Ele falou: sofri um acidente de caminhão, era caminhoneiro, sofri um acidente de caminhão e nunca mais curou. Eu falei: há quanto tempo? 20 anos. Eu falei: o senhor acredita que Deus pode fazer um milagre? Ele falou: ah, pastor, a gente está aí. Eu falei: antes da gente conversar, posso fazer uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei: deixa eu orar pelo seu pé. Eu não sei se o senhor crê, mas eu creio que Deus pode curar. Amém, queridos? Depois que eu terminei a oração, ele falou: pastor, na verdade, os médicos querem amputar pelo menos um dos meus pés. Eu falei: só não vai perder o pé se o senhor crê que ele tem poder para agir. Você vê que até nessa hora a gente ouve meia dúzia de amém, glória a Deus, e o povo fica balançando a cabeça e falou: coitadinho, vai ficar sem pé. Até aqui a gente duvida. Amém, queridos? Profetiza para o seu Mauro lá em Presidente Prudente viver a restauração. Se Deus se preocupa com um pedaço de pão, e na verdade ele não se preocupou só com um pedaço de pão, ele se preocupou com o lanche completo, pão e peixe. Naquela época, meu irmão, era o Big Mac completo. Era Big Mac completo. Não, acho que era Madeiro, né? Meu irmão, peixe, pão completinho. Pastor, será que tinha água? Com certeza, né? Porque comeu só o peixinho e o pão, a água já estava por ali, tinha uma fonte perto. Se ele se preocupa com o lanchinho daquele povo, ou com a refeição daquele povo, você acha que ele não vai se preocupar com o seu casamento? Você acha que ele não vai se preocupar com a sua condição financeira? Você acha que ele não vai se preocupar com a sua vida profissional? Você acha que ele não se preocupa com a saúde da sua família? E mais do que isso, você acha que ele não sabe do que você precisa? Nós temos que deixar a nossa incredulidade, o nosso ceticismo de lado. E nós precisamos começar a viver em fé para que Ele venha manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Ele se preocupa com você. Talvez seus familiares já não se preocupam mais, talvez seus amigos já não se preocupam mais, mas Ele se preocupa. Se é uma necessidade de um milagre, Ele tem o poder para fazer. Amém, queridos? Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos para aquela situação. Tem coisa que nós vamos deixar tão banal em nossas vidas que nós precisamos que a nossa atenção seja chamada. No texto de Mateus diz apenas que Jesus viu aquela multidão e mandou os discípulos, Mateus capítulo 14 diz isso, que ele mandou os discípulos servirem comida para aquele povo. E lá em Mateus o texto diz que os discípulos ficaram, Lorena, preocupados, dizendo: como vamos servir comida para esse povo? Vai pelo menos 200 denários. Um denário era compatível a um dia de trabalho de uma pessoa, então eram quase 7 meses de trabalho para sustentar aquele povo, uma única vez. E aqui nós vemos Filipe dizendo, e eles vão receber só uma lasquinha de pão, não dá para matar a fome, é só uma entradinha, é só um lanchinho. Mas no texto aqui deixa claro que Jesus pergunta para Felipe, porque o que nós vamos fazer, onde vamos arrumar dinheiro, como é que nós vamos alimentar esse povo? Mas a continuidade do texto diz, mas ele já tinha em mente o que ele iria fazer. Ele já tinha em mente, ele já estava tudo programado, mas ele chama a atenção. Tem coisas que eu e você começamos a enfrentar, e Deus poderia agir antes do que ele agiu, ou talvez vai agir, mas ele não age por quê? Porque ele quer chamar a sua atenção. Quantos de nós, Danilo, só viemos caminhar com Cristo depois que tivemos uma necessidade de milagre? Quantos de nós só reconhecemos Ele como nosso Salvador quando já não tinha mais para onde correr? Aí você diz que Deus malvado? Não, meu irmão. Ele vai usar tudo o que Ele quiser usar para atrair a atenção daqueles que Ele ama. Amém, queridos? E Ele ama você. Ele ama você. Talvez o que você está passando hoje é Ele chamando a sua atenção para dizer, ei, eu estou aqui. Sabe por que eu estou em cima desse altar ministrando a sua vida? Porque um dia eu perdi tudo, e quando eu perdi tudo eu corri para Ele. E Ele permitiu. Nossa, que pai malvado, não. Ele é um pai que ama. E Ele amava tanto e me amou tanto que Ele chamou a minha atenção naquela situação. O que você está enfrentando hoje? Quais são as dificuldades? Quais são as necessidades? Quais são os problemas? Será que não é Ele chamando a sua atenção, dizendo eu posso fazer? Já parou para pensar nisso?
Às vezes a gente começa a passar por algumas lutas e fala assim, eu não sei o que está acontecendo, parece que de uma vez só tudo começou a desmoronar, parece que tudo está acabando, parece que a minha vida está sendo destruída. Sabe que não é Deus falando, ei, olha para mim porque eu estou aqui. Porque tem situações que nós só vamos procurar a Deus quando não tivermos mais ninguém para procurar. Eu sempre digo aqui, Elvis, que dificilmente o cara vai lembrar de Deus passeando na Disney. Eu sinceramente não acredito que alguém lá no meio da Disney vai parar, dobrar o joelho e falar, ah Deus, eu vim pedir um negócio para o Senhor, porque ele não tem nem tempo. Ele fala, é caro esse ingresso aqui, eu vou me divertir. Quando que a gente lembra de Deus? Quando está apertado, quando está difícil. Ele chamou a atenção dos discípulos numa situação que eles não poderiam resolver, e talvez ele está chamando a sua atenção numa situação que você não pode resolver. E mais uma vez eu te digo, Deus não é malvado por isso, Ele apenas quer mostrar o quanto Ele tem poder para agir. Amém, queridos? Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós acabamos sendo céticos na hora da dificuldade, ou começamos a murmurar, e a murmuração é a pior atitude que você pode ter no momento de dificuldade. O que você precisa na hora da dificuldade é correr para Ele. Outro ponto que eu aprendo nesse texto, e esse texto ele é tão rico de tantas coisas, é que Jesus, sabendo daquela situação, ele gerando milagre na vida daquele povo, liberando o milagre sobre a vida daquele povo, preste atenção, só viveu o milagre quem estava seguindo ele. Tinham 12 mil pessoas ali, provavelmente nos vilarejos que estavam lá teriam muito mais do que outras 12 mil, mas quem comeu do pão e comeu do peixe? Só quem estava com ele. Volta lá no texto comigo, diz o texto lá no começo que nós lemos do Evangelho de João, no capítulo 6, verso 1, diz assim, e grande multidão continuava a segui-lo. Diga comigo, segui-lo. Tem muita gente que quer viver milagre, mas não está seguindo. Esse é um outro ponto. Pastor, mas ele sabe da minha necessidade, por que não acontece? Sabe que você não é daquele que só procura ele quando você precisa? Ele sabe da sua necessidade, ele vai chamar a sua atenção na sua necessidade, mas ele não quer ser usado por você na sua necessidade. Esse que é um ponto. Tem gente que ele só busca Deus quando aperta o sapato. Fica 6 meses, 8 meses, 1 ano sem aparecer, aí quando a casa cai ele corre. Não. Ele faz um milagre na vida daqueles que estavam seguindo a Ele. Eles estavam juntos. O quanto nós temos seguido o Senhor. Amados, eu já falei, são milhares de aconselhamentos que eu já fiz. Milhares, quando digo milhares, é milhares mesmo. Para quem está aqui pela primeira vez, passou de 17 mil. E eu digo para vocês que é tão comum ver pessoas procurando um aconselhamento. Tem gente que às vezes não quer nem procurar o culto, adorar, seguir. Ele só quer o aconselhamento. E eu não faço. Desculpa a minha sinceridade. Pastor, fulano de tal precisa de um conselho. Vem no culto? Fala para ele vir no culto, me conhecer, depois que ele vier, aí nós vamos ver o quanto ele quer compromisso. Porque não vai acontecer milagre na vida daquele que não segue. Ah, pastor, mas eu conheço um amigo que ele foi na igreja uma vez, Deus fez um milagre. É que o Senhor é misericordioso, amém, queridos? Amém, queridos? Ele é misericordioso. Mas a continuidade nós temos que dar. Tem muita gente que brinca com Deus. Só brinca. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão, quero ver. Você ama seu filho, sim ou não? Seus filhos, claro que ama. Se seu filho só começar a te procurar, e principalmente se ele está naquela idade assim de adolescente, jovenzinho, se ele começar a te procurar só para pedir as coisas, até onde vai o teu limite? O Ivan já falou, rapidinho acaba. Acaba rapidinho. Por que acaba rapidinho? Porque você começa a ver que ele não te ama, ele só te usa. Quem está me entendendo? Sim? Com Deus muita gente faz igual. Ele não segue, ele só procura Deus quando o sapato aperta. Só procura Deus quando o casamento está em crise. Só procura Deus quando a vida financeira está uma bagunça. Só procura Deus quando tem uma situação de doença, de enfermidade, de depressão. Aí ele procura Deus. Aí parece que as coisas não acontecem. Mas Deus não tem poder. Não, Ele tem poder. Mas entendo, esse texto me leva a entender que se eu quero ter uma vida de milagres, não apenas viver um milagre ou outro, se eu quero ter continuidade do agir de Deus na minha vida, tem que seguir, tem que caminhar com Ele, tem que estar com Ele, não apenas de vez em quando. Porque tem muita gente que só quer usar Deus.
E eu sei que nessa parte da palavra, pastor Anderson, a gente fica meio desconfortável às vezes, né? E a pergunta que eu quero fazer é: você tem seguido ou usado a Deus? Ele conhece o seu coração. Tem gente que na hora do aperto ele diz assim: não, eu vou fazer um voto que agora, toda semana eu vou para a igreja. Aí ele recebe milagre e não aparece mais. O que Deus é para você? Um banco? Que você só procura quando aperta o dinheiro? Um hospital de pronto-socorro que só procura quando você está muito doente? Quem é Deus para você? Uma terapia de casais que só procura quando teu casamento vai mal? Quem é Deus? Para mim, Ele é o meu Pai, o meu Senhor, amém, queridos? E por estar com Ele o tempo todo, por segui-lo o tempo todo, eu oro não para informar que eu estou precisando de algo, apenas para ativar o milagre na minha vida, amém, queridos? Porque esse é o papel daquele que caminha com Ele. Outra lição que eu entendo aqui, e aqui eu quero chamar a sua atenção para esses dois últimos pontos que eu quero trabalhar, porque aqui ativa o milagre de Deus na sua vida. Inclusive eu quero te dar uma dica: escreve aí, anota. Talvez hoje você não está precisando viver um milagre, mas quando precisar, e eu espero que demore bastante, e se precisar, esses dois segredos que esse texto ensina para nós vão resolver todas as suas necessidades de milagres. Entenda o texto. A Bíblia diz que os discípulos vieram então a Jesus e disseram: olha, Senhor, nós não temos dinheiro, 200 denários, são 180, 200 dias, na verdade, de trabalho, vai passar de 7 meses, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Lá no texto de Mateus, a Bíblia diz que Jesus pergunta: e o que vocês têm? O que você tem aí? E o texto diz, Samuel, que eles olharam e falaram: nós mesmos não temos. Eu sinceramente, Olga, desconfio que eles tinham, Marcelo, mas eles estavam escondendo. Eu desconfio que eles tinham, mas eles não queriam dividir o deles. Sabe aquela coisa? Gente, se com gente de casa a gente já esconde, é ou não é? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, estava comendo um chocolate, quando o irmão abriu a porta e colocou o chocolate inteiro na boca? Hã? Quem nunca fez? É ou não é? Eu lembro quando meu irmão começava a beber a coca, e lá em casa era uma garrafa de coca, né? Para 4, irmão, acabou. Hoje a gente compra 3,5 litros e tem de monte. Na minha é só assim, né? De muitos aqui era assim. Quando eu via que ele começava a tomar o dele rapidinho, eu dava logo um golão. Terminava a janta sem refrigerante, mas era melhor tomar o meu sozinho do que ficar sem, porque ele tomou a minha metade. E os discípulos, eu creio que agiram da mesma forma. Talvez eles esconderam deles. Falaram: tem um menino aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei onde eu vi esses dias alguém falando, né? Provavelmente era um gordinho, né? Porque o gordinho sempre carrega comida, é ou não é? Eu tenho um gordinho lá em casa, Ele está com um pedaço de pão na mão e perguntando: pai, tem mais? Se ele às vezes não está com um na mão, comendo o outro na outra e fala: já acabou ou tem mais um pouquinho, né? Para ter 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele talvez era rechonchudinho, assim, barrigudinho, igual o pastor, né? E os discípulos de Jesus tomam o pãozinho do coitado do moleque. Ele falou: nós não temos nada, mas tem um menino aqui que tem. E Jesus falou: tragam o que vocês têm. A minha pergunta é: se Jesus falar para você hoje, me traga o que você tem, o que você vai apresentar para ele? É muito ou pouco? A primeira pergunta. Eles trouxeram o pouco. Quando você apresenta, William, o pouco para ele, ou pelo menos você visualiza, qual é a resposta que você dá? Tem muita gente que quando ele tem pouco, vamos imaginar a cena, vamos esquecer os 5 pães e 2 peixes, vamos tocar assim: você tem 12 mil reais para pagar de dívida, e você tem 50 reais. O que você fala? Hã? Você nem fala. E se falar é para reclamar. Tu tá vendo, não? Olha o cara me cobrando 12, eu só tenho 50. Não dá. E logo começa a murmuração. É ou não é? Porque esses dias eu vi, porque fulano foi lá na igreja, ele deu testemunho, para ele o senhor dá, para mim o senhor não dá. E o que a murmuração é? É um louvor para o diabo. Toda palavra de murmuração vai louvar o inferno. E sabe qual que é o problema de você louvar o diabo? É que aquele que você louva, você atrai.
Eu pergunto para você, o diabo quer te prosperar ou quer te arrebentar? Só que nós somos tolos. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Eu não sei por que eu estou falando de murmuração, que não era para entrar bem nisso. Mas Deus sabe. O povo de Israel ficou 43 anos no deserto. Por quê? Porque murmuravam. E até agora nós não aprendemos ainda que a murmuração seca a nossa vida. Traz seca, miséria. Você acha que deserto é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? É ruim, meu irmão. Mas se você começar a murmurar, você vai atrair o deserto na sua vida. Vai secar a sua vida. E muitas vezes nós não entendemos isso. Mas voltamos para o texto. Jesus, ele pede para aqueles homens, tragam o que vocês têm. E eles trouxeram. E aqui está o segredo, pastor Dodô, de tudo que você precisa para viver milagre. Quem quer viver milagres de Deus, dá uma glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, Mateus 14, 17 diz, e o Senhor Jesus tomou os 5 pães, e os 2 peixinhos, e levantou seus olhos aos céus. Já falei para vocês das traduções erradas do português. Quando você vai na Septuaginta, lá no original do grego, o texto diz assim, e o Senhor Jesus, lá em Mateus 14 está assim, na Septuaginta, ele pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou aos céus e orou. Só isso, pastor? É só isso, mas nós não fazemos. Se queremos viver o milagre, a primeira coisa que nós precisamos para ativar o milagre é apresentar a Deus em oração. Eu pergunto, quantos de nós temos necessidade de milagre no casamento, na vida profissional, na vida financeira, e o quanto nós temos investido de tempo em oração? Eu não estou dizendo que você tem que pedir para outros orar, eu estou dizendo você. Quanto tempo você para orar pelas suas necessidades? Tem gente que acha que tem que orar uma vez. Não, orei uma vez, está bom. Entenda uma coisa, a tua oração, ela não serve para informar Deus que você precisa, porque Ele já sabe. A tua oração não serve para lembrar Deus do que você precisa, pensando que Ele já esqueceu, porque Ele não esquece. A tua oração não obriga a Deus a fazer. Sabe quando Deus está no céu e fala, não quero fazer. Começou a orar, não acredito que Ele começou a orar. Agora eu vou ter que fazer. Tem gente que acha que é assim. A tua oração não obriga a Deus a fazer o que você precisa. O que a oração então ela faz? A oração ela ativa o agir de Deus na sua vida. Como ativa? Deus ele é matéria ou é espírito? Matéria ou espírito? Espírito. Vamos todo mundo junto? Matéria ou espírito? Ele é espírito. E se ele é espírito, ele age no mundo espiritual. Para ativar aquilo que você precisa no mundo material, tem que haver um processo, que eu vou colocar aqui para a gente entender, não seria esse o termo teológico, mas um processo de transformação, para ficar mais claro, do mundo espiritual para o material. Quem está me entendendo, diga amém. E como que esse processo, Jonathan, vai acontecer? Só através da oração. Quando nós oramos, nós estamos ativando aquilo que Deus já sabe que nós precisamos, no mundo espiritual sendo liberado por Ele, para o mundo material. O problema é que nós oramos pouco, por isso vivemos pouco milagre. Pastor Luciano Subirá fala no seu livro Oração em Línguas, e ele começa a falar do poder da oração. E ele chamou muita atenção porque eu me identifiquei muito com ele numa passagem do livro. Ele diz, quando eu descobri que Deus sabe de tudo que eu preciso, eu falei para mim mesmo, ele contando no livro, e eu também tinha esse pensamento. Por que eu preciso orar? Se Deus já sabe, eu não preciso orar. Não levante a mão, mas quantos já pensaram assim? Não se manifeste. Se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu vou orar? Eu não preciso orar, Deus já sabe. Quando eu levanto, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, sim ou não? Ele é. Ele sabe, sim, Ele sabe. Como eu comecei falando aqui. Se Ele se preocupa com o pão da multidão, quanto que Ele não vai se preocupar com o seu casamento? Vai se preocupar com as suas necessidades, aquelas que você não pode fazer. Então por que eu preciso orar? Exatamente, Roberto, por causa disso. Que quando eu oro, eu estou, perdão. Quando eu oro, eu estou ativando no mundo espiritual aquilo que eu preciso no mundo material. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Não é
reza, mas apresentar diante de Deus. Sabe por que nossos filhos não oram? Porque nós não oramos na frente deles. Sabe por que nós não vemos sobrenatural de Deus acontecer todos os dias? Porque nós não temos hábito de oração. Aliás, como eu falei ali, tem gente que ele tem que deixar o negócio acabar de vez para ele lembrar que ele tem que orar, e aí as coisas não acontecem. Nós precisamos ter vida diária de oração. Dentro da neurolinguística nós conhecemos só abrir um parênteses aqui, no que eu trabalho muito, né, na minha carreira profissional, nós usamos muito uma teoria chamada 2190. Já ouviu falar do 2190? 2190 o que é? 2190 é que você precisa de, a Milena está ligada aqui, você precisa de 21 dias fazer a mesma coisa para se tornar um hábito. 21 dias para se tornar um hábito. Tem gente que fala assim, pastor, eu não oro porque eu esqueço. Esquece porque não é hábito. Por isso que você esquece. O dia que eu saí cedo aqui de Curitiba, para ir para Presidente Prudente, meu irmão, deu 4 horas da tarde, comecei a dar uma gastura, começou a dar uma angústia. Eu falei para a Anne, vamos trocar, você leva um pouco? Ela falou, por quê? Eu falei, preciso orar. Ela falou, ora quando chegar no hotel. Eu falei, mas é que tá um negócio meio esquisito aqui. Ela ficou até meio assim, falei, mas ele quer orar por quê? Né? Tá meio esquisito na estrada, sabe que é por intercessão, algo que vai acontecer? Não, mas é que virou hábito para mim, é necessário, é uma necessidade minha. Quem está me entendendo, diga amém. Uma necessidade minha, eu precisava, eu preciso. Por quê? Porque durante 21 dias, sem interromper, vira hábito. Agora é 21,90. Mas se eu fizer 90 dias, vira estilo de vida. Tem muita gente que quer parar no hábito. Não, você tem que fazer estilo de vida. Oração tem que ser estilo de vida. Diga comigo, oração. Diga, oração tem que ser estilo de vida. Pastor, o que é estilo de vida? Tem que fazer parte da tua vida. Por exemplo, escovar os dentes é obrigação para você? Não, é necessário, sim ou não? É hábito, concorda comigo? Para alguns aqui, que nem o Davi, tomar café é obrigação, Davi? O Davi, ele não pensa quantos cafés ele tomou por dia, porque ele toma, né? Onde ele está, ele toma um cafezinho, porque virou um estilo de vida cafezeiro. E ele conhece o café daquele jeito, né? Ele quase faz assim, né? Quase no nível, menos, pastor, menos. Agora, na oração, nós não temos estilo de vida. A nossa oração, em alguns momentos, vira reza, com todo respeito, né? Mas reza porque é uma coisa repetitiva. A nossa oração, muitas vezes, é só porque nós precisamos. A nossa oração é uma coisa mecânica, não, oração tem que ser conversa. Todos os dias, nós temos um tempo de oração com os meninos, no mínimo 2 vezes, entre 3 e 4. E é normal. Quem leva eles para a escola, nós vamos o caminho todo orando, ora todo mundo no carro. E eu tenho ficado tão feliz com ouvir as orações, porque no começo, as orações dele era aquela oração, Senhor Jesus, abençoa o nosso dia, que os pobres não passem necessidade, sabe aquela coisa assim, decorada. Só que agora eles estão crescendo, estão amadurecendo. Eu estou indo para a escola e o André começou a orar e eu comecei a chorar. Ele começou a orar, Senhor Jesus, abençoa meu papai. Abençoa o papai, o trabalho dele, os clientes dele. Que hoje na igreja os aconselhamentos dele sejam dirigidos pelo Senhor. Eu olhei para trás e falei, vem cá, que isso? E ele começou a falar o que fluía lá, não só da alma, mas vinha do Espírito. E aí eu comecei a chorar quando ele terminou a oração e falou, Deus, mais uma coisinha, cura meu olho. Ele tem alergia bem ferrenha. Cura meu olho igual o Senhor curou a asma do Mateus. Aí eu comecei a chorar. Falei, porque essa é a essência da oração. Não é uma coisa mecânica, é natural. Mas a minha pergunta é, nós temos estilo de vida de oração? Não me responda. Mas se não temos, é por isso que não vivemos o milagre. Eu pergunto para você, Jesus sendo o próprio Deus, precisava orar para viver o milagre? Mas ele era humano, estava em matéria. Para ativar o mundo espiritual, ele ora para que o milagre viesse a acontecer. Me assustaria se Jesus simplesmente dissesse para todo mundo, fecha os olhos. E aí todo mundo fechava 12 mil.
E ele levantava o cesto e quando ele baixava tinha comida para todo mundo. Ia ser milagre? Não, ia ser mágica. Jesus não faz mágica. Só faltou ele falar alacazam, alacazinho. Não. Ele levanta o pouco que ele tinha diante de Deus e apresenta em oração. Para eu poder fechar esse ponto e a gente concluir, a minha pergunta é: o quanto você tem apresentado o que você tem diante de Deus em oração? Nós vamos fazer isso hoje. Colocar a sua situação diante de Deus. Está aqui minha vida profissional. Está aqui meu casamento. Tem gente que passa crise pelo casamento, mas quantas vezes você apresentou a tua aliança diante de Deus e falou: Deus, não aguento mais do jeito que está. Não é você pedir oração para os outros. E eu não estou me negando a orar por ninguém. É minha vida essa, eu amo isso. Mas não adianta eu orar por você se você não ora por você mesmo. Nós temos que mudar isso. E o último elemento, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele... Olha para mim aqui, querido, não perde atenção não, fica aqui. Ele tomou aquele pão, apresentou diante do Senhor, em oração, e deu? O que é dar graças? Agradeceu. Mas ele agradeceu porque tinha muito? Ele agradeceu porque tinha pouco. É meio incoerente isso, não é? Você já parou para pensar que é meio incoerente? Agradecer pelo pouco? Pois aqui está o segredo. É você agradecer pelo que você tem, não simplesmente murmurar pelo que você tem. Já falamos sobre isso. Tem muita gente, quando ele tem pouco, ele começa a murmurar: está vendo, Deus, olha aí, está faltando de novo, o Senhor não vai fazer nada. Uma vez eu vi numa igreja, o cara chegou lá para a igreja e falou: coloca as suas necessidades diante do Senhor, a sua doença diante do Senhor. E aí o povo colocou. Aí ele fez uma oração, terminou e falou: quantos aqui receberam o milagre agora? Um outro levantou a mão, a grande maioria não. Ele falou: então vem agora, bem pertinho do altar. E o povo chegou no altar alto. Ele falou: coloca teu ombro contra o altar. Aí o povo colocou, ele falou: agora começa a empurrar. Eu falei: o que esse doido quer fazer? Aí ele fechou o olho e falou: tá vendo, Deus, o povo está te colocando na parede, ou o Senhor faz, o Senhor faz. Eu falei: ai, Jesus Cristo. Aonde que vem essas teologias mentirosas e furada? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa por você porque você colocou ele na parede, porque você obrigou, porque você murmurou? Não. Mas se você aprender a dar graças pelo pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Deus, meu salário não supre a minha família, mas eu te agradeço pelo salário. Deus, estou sendo perseguido aqui na empresa. O Senhor sabe disso, mas eu te agradeço. Deus, eu te agradeço pela pouca saúde que tenho, porque tem gente que está pior. Quantas vezes nós agradecemos pelo pouco? A Bíblia diz que ele apresentou o pouco que ele tinha diante do Senhor. 5 pães e 2 peixes. Deu graças, entregou na mão dos discípulos. E aqueles homens não tiveram, quando receberam de Jesus, Marcelo, um cesto cheio de uma hora para outra. Eles pegaram aquele pão, eu creio que ele rasgou, não eram pãezinhos franceses como nós temos aqui, mas eram pães mais ou menos sírios, né? Sabe aqueles pães redondos, tipo um disco de pizza? E ele parte aquele pão e entrega os 5 na mão de 12, e aqueles homens começam a entregar, mas quando ele entregava parece que voltava outro pão aqui, ele entregava, porque o milagre não aconteceu na mão de Jesus, o milagre aconteceu na mão dos discípulos. E eu aprendo a última lição: o milagre vai acontecer na sua mão. É na sua mão, mas tem que ter gratidão. Vamos colocar de pé, queridos. Tem que ter gratidão. E quando Deus faz o milagre, entenda, Ele não faz para faltar. A Bíblia diz que depois que eles serviram aquela multidão, como eu falei, de mais de 12 mil pessoas, Eloir, o texto diz que Jesus mandou recolher as sobras dos pães. Não era uma sobra de pão que foi comido e ficou mordido. Eram sobras de pães que não foi mexido. E sobraram ainda 12 cestos cheios. Posso profetizar na sua vida? O milagre de Deus vai acontecer de tal forma que vai sobrar para que outras pessoas vivam do teu milagre em nome de Jesus. Apaga as luzes para mim, filho. Fecha os seus olhos. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça.
Eu creio que essa é uma noite onde Deus quer ativar milagres. Eu creio que essa é uma noite que Deus quer mover, que Deus quer agir. Eu creio que essa é uma noite onde o céu vai se abrir, onde o sobrenatural vai acontecer. Eu creio nisso. Não por minha conta, por como falei para vocês, fisicamente eu estou debilitado, cansado. Mas Deus, Ele não se cansa. E como o milagre não depende de mim, depende dEle, eu tenho certeza absoluta que se Ele liberou essa palavra para as nossas vidas, é porque hoje Ele quer agir. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a ativar no mundo espiritual a sua necessidade. Talvez o que você precisa viver não dependa apenas de Deus e você tem uma boa parte nisso. Mas talvez você precisa de uma direção dele e isso já é milagre.